Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 14 de julho, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versos de 20 a 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Hoje em dia se fala muito de curas, de milagres. É verdade que Deus continua sendo muito bom e generoso para conosco, nos cuidando em nossas fraquezas e necessidades. Mas, será que as pessoas que recebem tantos favores de Deus voltam-se para Ele de todo o coração? Começam a andar na vida nova de sua graça? Convertem-se dos seus pecados? O que você acha? Será que muita gente não está apenas se aproveitando de Deus e depois se esquecendo dele? Olha o que temos no Evangelho de hoje. Jesus mostrou-se decepcionado com as pessoas que foram beneficiadas por seus milagres. Corazim e Betsaida eram pequenas cidades da Galileia. Cafarnaum era uma cidade um pouquinho maior, situada às margens do mar da Galileia, onde Jesus morava. Nessas e em outras cidades, ele tinha feito muitas pregações e realizado muitos milagres. E ele estava ficando decepcionado com essas cidades. Tanta gente o procurava, pedindo todo tipo de favor. E ele, atendendo com tanta compaixão, manifestando o poder e o amor de Deus naqueles eventos extraordinários. Mas, àquela altura, ele já estava ficando irritado. Onde estava a conversão daquele povo? Ele mesmo comparou Corazim e Betsaida com duas grandes cidades pagãs, Tiro e Sidônia. Se nessas cidades pagãs tivessem acontecido aqueles milagres, estariam todos fazendo penitência, pedindo perdão a Deus. E o povo de Corazim e Betsaida continuava a sua vidinha tranquila, sem dar sinais de conversão. E a própria Cafarnaum, que já tinha visto todo tipo de milagres de Jesus, na sinagoga, na casa dele, na praça, no mar, e nem assim apresentava sinais de mudança. Aí ele fez outra comparação, que certamente não agradou aos seus conterrâneos. Sodoma, a cidade que Deus destruíra com fogo por causa de sua maldade, teria se convertido se tivesse visto seus milagres. No dia do juízo, as cidades pagãs e a própria Sodoma terão um tratamento mais brando do que aquela gente da Galileia, disse Jesus. Era de se esperar que os milagres
ajudassem o povo a se voltar para Deus, a se converter. Todo milagre é uma demonstração do amor de Deus que restaura a pessoa humana. Na história do paralítico, ficou claro que mais do que um milagre físico, Jesus veio comunicar o perdão dos pecados. Ele salvou a adúltera que iria ser apedrejada, mas lhe disse: vá e não peques mais. A própria cura dos leprosos é uma amostra de como a sua missão é nos purificar dos pecados. Jesus esperava então que essas pessoas alcançadas por gestos tão maravilhosos de Deus passassem a caminhar na fé, voltassem para Deus, acolhessem o seu enviado Jesus. Infelizmente, até hoje, vemos uma corrida para a bênção, para a cura e para o milagre, com pouca ou nenhuma conversão, com pouca ou nenhuma adesão à palavra de Jesus, aos seus ensinamentos e ao seu evangelho. Está na hora de escutarmos essa palavra do Mestre. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais lhes será dado em acréscimo. Então, como acontece hoje, também no tempo de Jesus, muita gente o procurava para alcançar a cura de suas doenças, a solução dos seus problemas. Mas, uma vez satisfeitos, esqueciam-se de Jesus e não mostravam nenhum interesse pelos seus ensinamentos. Jesus, apesar de tão bom e compassivo, ficou decepcionado com aquelas cidades onde ele tinha feito tantos milagres. Afirmou que se cidades pagãs tivessem visto tantos milagres, teriam se convertido. E aproveitou para lembrar que no dia do juízo haverá uma cobrança muito maior para quem teve mais chances na evangelização. Tem muita gente mais interessada no presente do que no padrinho.